O John Kennedy não pode ser vendido pelo Fluminense. É assim que eu começo esse vídeo de hoje. Um vídeo diferente aqui. Porque é o tempo. Hoje eu tô com um dia cheio pra caramba. Vamos aproveitar que eu tô voltando do meu cardio aí. Eu queria trocar essa ideia com vocês. Saiu a notícia ontem de que a Lazio da Itália tá interessada no Fluminense. E assim, conhecendo como eu conheço, já são quase 6 anos, o canal vai fazer 6 anos agora, em setembro. Quando sai a notícia, ó, vocês podem reparar que é muito rápido, tá? Saiu a notícia que a Lazio está interessada. Hoje já saiu a notícia que o John Kennedy aceita ir para a Lazio, mas que deixa a decisão nas mãos do Fluminense. É capaz de mais tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo aqui, falar que as negociações avançaram e no máximo amanhã, hoje à noite ou amanhã, falar que o John Kennedy é o novo jogador da Lazio. Ele vai para a Lazio, eu acho que o Fluminense vai vender o John Kennedy, mas eu acho que esse vai ser um dos maiores erros da gestão Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, tá? Eu acho que essa venda do John Kennedy, ela vai ser um erro, se ela acontecer realmente, que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser um erro equivalente à venda do Luiz Henrique lá atrás. Primeiramente por questões financeiras, tá? O Fluminense só tem 50% do John Kennedy. Ah, André, por que ele sempre foi moleque de Xerém? Pois é, essa é uma pergunta que eu faço também. Se alguém souber responder, por que o Fluminense não tem 100% de praticamente nenhum jogador do seu elenco? Nenhum. Uma coisa é você comprar um Freitas de um time peruano e comprar 50% do passe dele. Pagar 6 milhões de dólares por 50% do Freitas. Outra coisa é um garoto da base, que foi criado e formado ali. O Fluminense ter 50% só do JK é algo que eu acho que a diretoria poderia explicar pra gente, tá? Pra quem estiver duvidando aí, é só acessar o portal da transparência do Fluminense, essa informação tá lá, ok? Não sou eu que estou inventando. Então assim, financeiramente falando, a Lazio fez uma proposta de 8 milhões de euros, o Fluminense negou e quer 12 no John Kennedy. 12 milhões de euros por um centroavante de 24 anos de idade, que é ídolo da torcida, que é um herói tricolor, porque ele fez o gol do título da nossa tão sonhada Libertadores, da nossa única Libertadores. O John Kennedy foi o autor do gol do título, e não é só isso, né? O John Kennedy em 2026, 3 anos depois, é um garoto, eu consigo chamar ele de garoto, né? Eu tenho mais de 20 anos de diferença de idade para ele, então para mim é garoto. O John Kennedy é um garoto que amadureceu. O John Kennedy é um jogador, é um homem que amadureceu, que começou a se cuidar, que tá magro, que tá em forma e que tecnicamente vive, na minha opinião, eu queria saber a sua, deixa a sua opinião aí nos comentários. Para mim o John Kennedy vive o melhor momento da carreira dele. O John Kennedy já tem 14 ou 15 gols na temporada 2026. Já é a temporada mais artilheira do JK. E é o jogador que tem nos salvo. Se o Fluminense nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e em terceiro no Brasileiro, isso passa muito pelo JK. O John Kennedy ele tem 10 participações em gols, são 9 gols. Se não me engano, são 9 gols e uma assistência no Brasileirão em 17 jogos. São 10 participações em gols, são 9 gols em 17 jogos. Isso dá um gol a cada 2 jogos. Ou seja, o JK mete um gol. Um jogo sim, o outro não. Um jogo sim, o outro não. Um jogo sim, o outro não. Então, qual a justificativa de você vender o teu principal centroavante? Fluminense que vive um problema de gols há vários anos, desde 2023, quando o próprio John Kennedy e o Cano, naquela fase mágica, faziam seus gols. De lá pra cá, o Fluminense nunca mais conseguiu ter um camisa 9 que se firmasse, muito pelas lesões do Cano, muito pelas contratações erradas da diretoria, como o Everaldo, por exemplo, que não se firmou, vendeu o Cauã Elias. O Cauã Elias foi vendido por 18 milhões de euros. Como é que o John Kennedy vai ser vendido por 12, gente? Qual o cabimento disso? Agora, mais importante, o Fluminense não vai ficar com 12 milhões de euros.
O Fluminense tem direito a 50% de John Kennedy, ou seja, se o Fluminense vender por 12, digamos que a Lazio faça uma proposta de 12, o Fluminense vai ficar com 6 milhões de euros, 6 vezes 5, 30 milhões de reais, 35 milhões. Gente, 35 milhões de reais é a metade do que o Fluminense pagou, ou vai pagar, né, no Castilho. Pelo amor de Deus. Então quer dizer que o John Kennedy vale metade do que vale o Castilho? Em que planeta, em que mundo do futebol o John Kennedy vale a metade do valor do Castilho? Não é possível que ninguém esteja se questionando isso, perguntando isso. Pelo amor de Deus, o Castilho tem pouquíssimos gols na carreira. Tomara que ele melhore, tomara que ele nos ajude aí mais pra frente, mas não tem lógica. O JK com 24 anos, sendo o herói da torcida, sendo o ídolo da torcida tricolor, artilheiro, fazedor de gols, valer a metade do que vale o Castilho, pô. Não tem lógica, não tem cabimento. Ah, Dezão, mas ele vale a mesma coisa, né? Se ele for vendido por 12 milhões de euros, ele vai custar aí 70 milhões de reais. Ele vai valer o valor do Castilho. Tá errado. Tá errado. Se o valor integral do John Kennedy é o mesmo do Castilho, tá errado. Tinha que valer pelo menos o dobro. Ok, o dobro não dá. 24 milhões ninguém vai pagar no JK, que paga 15, 18, 20. Por que o Fluminense etiqueta os seus jogadores? Ofereceram 8. Não, eu quero 12. Botou a etiqueta ali de 12 milhões de euros no John Kennedy. Por que isso, cara? Um centroavante que é difícil de achar no mercado. Então, assim, eu sou muito contra essa venda. Muito contra. Independente dos valores. Eu sei que nesse momento do vídeo já vai ter gente aqui falando assim: ai, Dezão, mas aí nós temos o Hulk, nós temos o Germancano. Pô, é sério mesmo que tu vai confiar no Hulk e no Germancano? Hoje você consegue me afirmar que o Hulk e o Germancano vai ser a nossa solução dos gols em 2026? Tudo bem que eu me animei um pouquinho aí com o Cano nos 2 últimos jogos, mas você consegue garantir que ele vai ser a nossa solução de gols em 2026? O Hulk, que estava em crise técnica lá no Atlético Mineiro, que passou um jejum gigantesco lá no Atlético Mineiro nesse ano, temporada de 2026. O Hulk estava em jejum lá no Galo. Você acredita que ele vai ser a nossa solução de gols? O Hulk já jogou 2 amistosos. Contra o Nova Iguaçu, ele jogou de centroavante. O Fluminense venceu por 6 e ele não meteu 1. Perdeu 2 gols na cara. Contra o Bahia, ele marcou finalmente o primeiro dele, mas foi de pênalti. Vai vender o John Kennedy, nosso principal artilheiro? Eu acho que não vale a pena. E não é porque o valor é baixo não, tá? É porque o valor que o Fluminense vai ficar é um valor ridículo. Vai ser a metade, se conseguir vender por 12. Vai ser a metade do que o Fluminense pagou no Castilho. E você não vai encontrar reposição. Eu não acredito que o Cano, o Castilho e o Hulk vão ser a nossa solução para a temporada, para um time que pensa em ser campeão da Libertadores, né? Tudo isso, deixando claro aqui, para um time que quer ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores. Mas qual é a tua opinião? Deixa nos comentários aí. E obrigado você que chegou até aqui. E espero que você curta esses vídeos num formato diferente, fora do estúdio, sem você estar me olhando. Mas a gente sempre trocando aquela ideia dos principais assuntos do Fluminense. Valeu? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!